Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal. Você já sabe que esse é o encontro que você e sua família tem com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Todo domingo, hein? Tá certo? Dom Odilo, bom dia. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo para o senhor também. Bom dia a vocês também. Eu quero saudar de modo especial alguns padres e até bispos que assistem o nosso programa. Temos que cuidar o que a gente fala, viu? Depois os padres, alguns até dizem que aproveitam dessa nossa conversa para a homilia. Então, por isso temos que ajudar aquilo que nós pudermos fazer para que a palavra de Deus possa repercutir o máximo. Que bom. E muita gente, eu encontro com muito padre, muita gente fala só, fala para o Dom Odilo que eu assisto. Então, já estou avisando aqui para o Dom Odilo que vocês assistem, então é importante. Dom Odilo, hoje o Evangelho é o 22º domingo do tempo comum, a gente reflete no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Os versículos são todos quebradinhos, mas 7, 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. O importante é que Jesus faz uma admoestação aos fariseus ali, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, né? Então, o Evangelho se coloca esse trecho dentro de um contexto. Os fariseus observam Jesus e os discípulos e veem que Jesus, diz lá dos discípulos, que os discípulos comem sem lavar as mãos. Aquela lavagem ritual, né? E aí Marcos entra nos detalhes dizendo, não, conforme os ritos, eles lavam as mãos, os pratos, etc, etc. E quando voltam da praça, lavam várias vezes as mãos. Olha, hoje nós diríamos isso são ritos higiênicos. Mas lá era... Que a gente diria, é bom lavar as mãos quando a gente vem da rua, etc, ou antes da refeição. Mas aquilo não era com esse significado, era um ritual religioso. Prescrito, né, pela religião. Mas eles reclamam contra Jesus. Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? E Jesus escuta. Aí Jesus responde, vocês estão muito preocupados com lavar as mãos antes de comer, a pureza das mãos, a pureza ritual. Aí Jesus fala, vocês são hipócritas. Enquanto vocês lavam as mãos e tem todo o cuidado de lavar as mãos antes de comer, seu coração está sujo demais, né? E sua boca também está suja demais. Aí Jesus entra nesta questão, dizendo, limpem o coração, limpem a boca, ou seja, as palavras, né? Limpe a sua consciência, isso é mais importante do que observar simplesmente os ritos. Aí ele repete aquela palavra de Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Então, em outras palavras, Jesus está querendo justamente chamar a atenção sobre aquilo que é o mais essencial na prática religiosa. Às vezes a gente fica muito preocupado com ritos periféricos ou questões periféricas, né? E esquece o principal. O principal, a adoração de Deus, a adoração de Deus, a obediência a Deus, o amor e o respeito ao próximo, cuidado do outro, o senso da honestidade, da justiça, a retidão moral, o cuidado do outro e do bem de Deus, em outras palavras. Então, a religião pode se transformar num rito exterior vazio, enquanto dentro está tudo podre, né? A religião pode se afastar de Deus, porque Jesus toma Isaías, toma Isaías e traz de novo Isaías. É como se Jesus falasse, eu não estou falando uma coisa nova para vocês, né? E se a gente olhar bem, isso talvez não é tão antigo assim e continua presente hoje também. Tem muitas pessoas que criticam a igreja, criticam o Papa, criticam o bispo e assim por diante, por questão de veste, por questão de sapato, por questão de... Uma coisa tão... Mas falta uma caridade, criam desunião na igreja, criam uma confusão enorme no meio do povo. É mais ou menos a mesma coisa dos fariseus. Que se apega nas firulas, assim, né? Exatamente. Então a gente tem que estar muito atento ao que é o mais importante na prática da nossa fé católica. E manter firme ali o nosso foco. E não colocar demais peso naquilo que é secundário.
Dondilo, vamos continuar a nossa conversa sobre a questão do voto consciente, que foi muito boa e produtiva. Semana passada, nós estamos praticamente na Semana da Pátria, dia 7 de setembro. Sexta-feira que vem, né? Mas eu queria que a gente tocasse no assunto. Quando a gente tem uma campanha como essa, que a gente tem escolher o presidente, os deputados federal e senador e tal, parece que de repente a gente esquece que nós temos deputados para escolher, olhamos só para o presidente, e é importante a gente voltar e ver. Nós vamos formar o Congresso que vai, né, que vai aprovar as leis, vai nos representar, né? A palavra deputado significa representante, né? Então, de fato, esse é um ponto que parece que está passando batido, que todo mundo só está atento nos candidatos à presidência. E como é que vai a corrida para a presidência, em quem votar para presidente, ainda não sei quem votar para presidente, as pesquisas que mostram os indecisos, etc, etc. Claro que é importante votar para presidente, mas temos que ter consciência que o presidente não é nenhum rei absolutista, não governa sozinho. E não pode fazer nada se os deputados não tiverem... Não pode fazer nada a não ser manter o bonde andando, digamos, a administração ordinária. Agora, projetos de lei, inovações, mudanças, fazer reformas... Não pode fazer nada sem um Congresso. Por isso que Câmara e deputados. Às vezes o presidente fala, eu vou fazer isso. Não, ele não vai fazer se não tiver... Ele vai fazer se ele tiver o Congresso do lado dele. Né? Então, por isso, a questão é votar em bons candidatos para o Congresso Nacional. Deputados federais e senadores. Temos deputados estaduais e governadores também, mas agora vamos fixar nossa atenção no Congresso Nacional. É muito importante, que é o poder legislativo. Então, escolher bons candidatos para o Congresso é fundamental para renovar a vida política do país, senão vai continuar tudo na mesma. Então, candidatos honestos, candidatos de ficha limpa, porque não preciso dizer isso está na lei. A lei da ficha limpa lei. Foi uma conquista, né, do povo brasileiro através de abaixo-assinados e assim por diante, uma lei de iniciativa popular. E diga-se de passagem, quem ajudou muito foi a igreja, porque foram nas paróquias. A ajudou muito a igreja, as paróquias, as organizações da igreja recolheram abaixo-assinados em função desta lei da ficha limpa. Pois é, votar em candidatos honestos, candidatos capazes, candidatos que tenham também capacidade depois de participar ativamente. Porque tem deputado que não diz uma palavra durante 4 anos. E depois vem pedir voto de novo. Só tem um voto para negociar o voto dele com outros e assim por diante. Não dá, né? O deputado tem que ter voz ativa, tem que ter criatividade, tem que estar junto do povo, tem que responder ao povo. Então, votar em bons candidatos para deputado federal e para senador é fundamental para renovar a vida política do Brasil, para melhorar a vida política do Brasil. Nós temos a ocasião agora. Como diz o povo, temos a faca e o queijo na mão. Nem tanto, né? A gente não tem o queijo todo, não. Mas tem um pedacinho de queijo, cada um tem. Use bem o seu voto, fazer a sua parte para renovar o Congresso Nacional. Semana passada o senhor falou uma coisa muito importante. A quem a gente escolhe tem que estar em consonância com aquilo que a gente acredita, com a nossa fé também. Eu achei importante, porque o deputado ele me representa, então ele tem que me representar naquilo que eu penso também. Por isso, o voto tem que ser conforme consciência. Isso. Né? Conforme consciência. Mas agora, neste tempo, nós temos um mesinho só para as eleições, tem pouco tempo. Você já tem um candidato para deputado federal no seu estado? Você já tem candidato para senador? Converse com as pessoas, procure fazer um bom discernimento. Ouça também, talvez, as propagandas na TV, no rádio, que a gente não gosta muito. Vai na internet, veja o nome dos candidatos, escolha um bom candidato. Não simplesmente porque ele lhe promete um favor, não simplesmente porque você deve obrigação, não deve obrigação. É o candidato que deve obrigação ao país, ao eleitor. Né? O eleitor não deve obrigação ao que vai eleger. Portanto, temos um mesinho só para clarear as ideias, para escolher um bom candidato a deputado federal, a senador e sem falar de governador e também deputado estadual, que também desempenha um papel importante nos seus estados.
No dia a gente vai terminando então, mas nós vamos voltar a esse assunto ainda, porque nós podemos falar ainda, e a igreja tem sempre uma palavra sobre isso. O senhor dá a bênção para a gente. Então. Pois não, estamos na Semana da Pátria. Na Semana da Pátria. Ao mesmo tempo iniciando o mês da Bíblia, né? É A gente precisa falar disso na próxima vez. Mas a Semana da Pátria nos leva a uma reflexão, sim, e esta é uma ocasião de fazer uma reflexão séria. Convido a conversar essa semana sobre essas questões da sua casa, a sua roda de amigos, as pessoas que você encontra. Tente clarear as ideias a respeito dos candidatos que você vai escolher. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.